Oi, pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado Volume 5. Nessa semana, nós vamos estudar ligação iônica, tá? Lembrando que a ligação iônica, ela vai sempre acontecer com transferência de elétrons, tá? Então, nós já vimos a questão da teoria do octeto, né? Então, essas ligações, elas vão ser estabelecidas entre os átomos de forma que o arranjo resultante ali, ele seja de valor energético menor do que a energia total desses átomos isolados. Então, quando esses átomos se ligam, essa energia total ali vai ser mais baixa do que quando eles estão isolados, por isso que essa ligação ocorre, tá? Então, o que a gente tem na ligação iônica, né? Você vai ter que ter um átomo que tenha tendência de perder elétrons e algum átomo que tenha tendência de ganhar elétrons, tá? O primeiro exemplo que ele deu aqui é o sódio, que é um metal, e o cloro, que é a metal. Então, o sódio ele tem a tendência de perder elétrons e o metal de ganhar, tá? Então, quando a gente analisa aqui, a gente pode ver que o sódio tem um elétron na última camada. Então, para ele chegar lá naquela teoria de octeto que a gente viu, é muito mais fácil ele perder esse um elétron e na camada anterior, como ela está completamente preenchida aqui, ele vai ficar com 8 elétrons, tá? Então, ele perde esse um elétron da última camada aqui, vai passar esse elétron para o cloro, tá? Transferência de elétron, né? E o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Para ele completar a teoria do octeto lá, né? Ficar com 8 elétrons na última camada, ficar com a última camada completamente preenchida, ele precisa ganhar 1. Então, quando ele ganha esse 1 elétron, ele fica com essa camada completamente preenchida, 8. E o sódio também, depois de ganhar, fica com a camada completamente preenchida, que é a camada anterior aqui. Então, o sódio tem 1 elétron para doar, porque ele tem 1 elétron na última camada, né? Ele é do grupo 1. E o cloro é do grupo 17, ele tem 7 elétrons na última camada e tem a tendência de receber 1 elétron, tá? Se você recebe 1 elétron, você fica carregado negativamente. Se você perde elétron, você fica carregado positivamente, tá? Então, ele está falando aqui que o átomo de sódio cede 1 elétron ao átomo de cloro, né? Então, aqui ele está mostrando, ó, esse elétron vai ser cedido ao cloro. Então, eu vou ter Na+, porque eu perdi 1 elétron, então eu fico com uma carga positiva. Cl-, porque eu ganhei esse elétron do sódio e vou ficar com 8 elétrons na última camada e vou ficar com uma carga negativa, que foi 1 elétron que eu recebi do sódio, tá? E ele tá falando aqui, ó, ele tá falando que esse pontinho aqui é o elétron, né, do cloro, e X representa o elétron da camada externa do sódio, que só tem um, né? A gente viu lá, na última camada só tem um elétron aqui. E ele está falando que essa representação é chamada estrutura de Lewis. Então, aqui eu tenho essa representação de Lewis, né? Então, ele está falando aqui que você pode ter também o magnésio com cloro. Só que o que a gente tem que entender disso tudo? O magnésio é do grupo 2 da tabela periódica, tá? O grupo 2 ele tem a tendência de perder 2 elétrons. Então, ele vai ficar com a carga 2+. E ele vai ser combinado com o cloro. O cloro é do grupo 17, a gente já viu que ele tem 7 elétrons na última camada, a tendência dele é receber 1 elétron. Então, se o magnésio doa 2 e o cloro só recebe 1, então, para eu fazer a ligação entre o magnésio e o cloro, eu vou precisar de 2 cloros, tá? Cada cloro vai receber 1 elétron, o magnésio vai ficar com a carga 2+, e eu vou ter 2 cloro menos, porque o cloro não pode receber 2 elétrons, né? Então, cada cloro vai receber 1 elétron, então eu preciso de 2 cloros aqui, por isso que está esse 2 aqui na frente. E lá na fórmula, como que vai ficar? Para eu ligar o magnésio com o cloro, eu preciso de 2 átomos de cloro, por isso que esse 2Cl aqui, tá? Tem uma forma de chegar nisso aqui que a gente vai ver aqui embaixo, tá? E quando eu tenho o alumínio a tendência dele é perder 3 elétrons, ele tem 3 elétrons na última camada, ele é do grupo 13 lá,
da tabela periódica. E o flúor é do grupo 17, que tem a tendência de receber um elétron. Então, se eu posso doar 3, que é o caso do alumínio, e o flúor só pode receber 1, então eu preciso de 3 átomos de flúor, por isso que fica AlF3. Tá? E como que eu vou saber para determinar essa fórmula? Então, olha só, eu tenho a carga do alumínio, que é 3+, e tenho a do flúor, que é 1-. Então, eu pego esse I e jogo para cá, sem a carga, e esse X para cá. Então, 3 mais aqui, então, desço esse 3 para cá, que fica com flúor. Então, 3 aqui. E esse Y vem para cá. É 1 a carga do flúor, então, por isso que o alumínio só fica 1 aqui, eu nem preciso representar, tá? Então, você sabe que o alumínio é 3+, e o flúor menos. Então, você joga essa carga para cá, 1. Essa carga para cá, 3. Então, é a AlF3, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo. Então, olha só, quando eu tenho o cálcio e o cloro, por exemplo, como que eu vou estabelecer essa ligação ali? O cálcio pertence ao grupo 2 da tabela periódica, então ele tem tendência de perder 2 elétrons. Ok. Cloro pertence ao grupo 17, como a gente já viu, tem tendência de ganhar um elétron. Então, o cálcio tem tendência de perder 2 elétrons, então ele vai ficar Ca2+. O cloro tem tendência de ganhar um elétron, então ele é Cl-. Então, eu vou colocar, olha só, CaCl-. Vou multiplicar, lembra? Então, esse 2 vem para cá no cloro, esse 1 vem para cá no cálcio. Então, a fórmula é CaCl2. Então, eu preciso de 2 cloros para se ligarem ao cálcio ali, para ter a ligação iônica, tá? Porque o cálcio doa 2 e cada cloro só recebe 1. Aqui eu vou fazer entre o bário, que é do grupo 2 também, do mesmo grupo do cálcio, com o oxigênio. Então, olha só, o bário pertence ao grupo 2, ele tem a tendência de perder 2. O oxigênio pertence ao grupo 16, ele tem a tendência de ganhar 2 elétrons, tá? Então, eu tenho bário formando Ba2+, e oxigênio O2-. Então, olha só, esse aqui doa 2, esse aqui recebe 2. Então, eu só preciso de 1 de cada um deles. Por que que não fica Ba2O2? Porque a gente sempre faz a fórmula mínima. Então, se ficasse Ba2O2, eu posso dividir todo mundo por 2 aqui para achar a fórmula mínima, que fica BaO. Ou você pode simplesmente raciocinar o seguinte: esse perde 2 e esse ganha 2, então eu só preciso de 1 de cada, tá? Se as cargas forem diferentes, você vai usar aquela questão de multiplicar cruzado aqui, ó. O 1 vem para cá, o 2 vem para cá. Se eles tiverem a mesma carga aqui, só que obviamente sinais opostos, você só vai juntar os dois. Então, se você tiver alguém que tem a tendência de doar um elétron e o outro de receber um elétron, você vai juntar eles. Simplesmente, não vai precisar multiplicar. Igual tá aqui, esse é 2+, esse é 2-. A carga é a mesma, é de sinais opostos, mas tem o mesmo valor em módulo, né? Então, é só juntar os dois, eu não preciso colocar números aqui de baixo. Agora, quando for menos aqui tem 1, aqui tem 2, você multiplica cruzado, tá?